Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre seletividade alimentar. E aí, como é que você tá? Sou Evandro Oliva, autista com altas habilidades. Bem-vinda, bem-vindo ao canal Um Neurodivergente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre seletividade alimentar. Que trem é esse? Bom, primeiro eu vou nas minhas anotações, você já conhece a cadernetinha. É a dificuldade do autista em incorporar ou experimentar novos alimentos em sua dieta devido a aspectos sensoriais de sabor, cheiro, cores, texturas ou até mesmo temperaturas. Eu dei um baita trabalho para minha mãe quando eu era criança e ela vivia me dando biotônico Fontoura. Quem tomou biotônico Fontoura, gente, que tinha 40% de teor alcoólico, um gosto de ferro, parecia que estava lambendo uma bigorna enferrujada, enfim, e me dava remédio para comer, tanto que eu só queria algumas coisas, né? E hoje eu tenho dificuldades de experimentar novos alimentos, até hoje, né? Só que algumas coisas mudaram. Eu não gostava, por exemplo, de café e feijão, coisa que hoje em dia amo. Os pais, sem saber que os filhos são autistas, interpretam como birra ou frescura. E, gente, não é, tá? É uma dificuldade do nosso cérebro, né? Ao lidar com certas texturas, sabores, cores, gostos e tudo mais. Não se deve forçar de maneira brusca novos alimentos. Deve-se buscar primeiro uma dessensibilização aos poucos, próximo ao prato, depois de um tempo colocar um pouquinho no prato, até que o autista aceite comer. O momento da refeição deve ser prazeroso e não torturante. Jamais coloque uma criança autista de castigo por não experimentar algo novo. Reavalie e busque ajuda profissional. E falando em ajuda profissional, vamos agora ao livro que aparece todo doido, Autismo ao longo da vida. Doido porque ele é o croma aqui do meio que ele fica, olha aqui, ele some aqui, mas enfim. Alterações sensoriais na alimentação da criança com transtorno do espectro autista. Por que eu estou falando de criança? Porque é mais comum. Nós adultos a gente vai se virar. Não gosta de uma coisa, não come. A não ser que você coma um único tipo de alimento e aí você precisa de tratamento médico, tá tudo certo, a gente vai se virando, né? Mas a criança é diferente. Então, alterações sensoriais, né? Do paladar, do gosto, de querer comer é uma coisa comum ao autista. Algumas crianças comem apenas alimentos com determinada cor. Outras preferem alimentos de certas texturas, pastosa ou crocante, ou ainda apenas comidas que não tenham nenhum molho. Há crianças que gostam que o alimento seja sempre servido no mesmo prato e usam sempre os mesmos talheres. A comida não pode ser misturada, até mesmo encostar em outro alimento. Há crianças que se incomodam e ficam nauseadas ou enjoadas com o cheiro e preparo dos alimentos. Bucho de vaca entra nessa conta? Que quando minha mãe fazia dobradinha, Jesus, Maria, José, eu não conseguia nem entrar na casa, não é na cozinha não, é na casa. As refeições precisam estar sempre na mesma temperatura, passando disso, deixam de comer. Bom, não sei se você é assim, mas eu detesto comida fria, realmente eu perco a fome. Olha, lembrei de uma coisa que eu posso fazer para comer menos, deixar a comida fria. Anotado. Só comem alimentos picantes ou sem nenhum tempero. Os alimentos precisam ser sempre de um mesmo formato. Por exemplo, a batata tem que ser sempre em formato de palito. Os alimentos devem lembrar um triângulo ou quadrado. Crianças que enchem muito a boca ou não percebem que estão sujas. Pessoas que têm dificuldade para perceber que precisam comer porque não sentem fome, né? Isso por causa de hiperfoco em alguma coisa. Por exemplo, num videogame, numa brincadeira, especificamente falando de criança, eles esquecem de comer. Eu já fiz isso 1 trilhão de vezes quando era criança. No entanto, não são apenas os aspectos sensoriais que dificultam a ingestão alimentar. Outras condições podem influenciar a alimentação, como neofobia, olha que interessante, tem nome, que é a dificuldade de experimentar alimentos novos. Prazer, eu tenho neofobia. Alergias e intolerâncias alimentares,
alterações gástricas, digestivas e intestinais, que isso não tem nada a ver com o autismo, dificuldades de mastigação e fatores comportamentais. E para encerrar, quando encontrarmos características sensoriais na alimentação, é necessário procurar um terapeuta ocupacional com certificação em integração sensorial para realizar a avaliação e intervenção adequada, ou seja, esse profissional vai trabalhar a dessensibilização de itens que são essenciais para que essa criança, estamos falando de criança, por exemplo, possa ingerir alimentos que vai garantir toda a nutrição que ela precisa, né? Para nós adultos, quando isso fica arriscado, é quando a gente resolve comer um certo tipo de alimento só, e aí tem que buscar ajuda médica de qualquer maneira. Bom, hoje foi bem curtinho, bem rapidinho, mas para dizer que essa seletividade alimentar é uma das características do autista, né? Que a gente tem que prestar muita atenção, especialmente nas crianças, porque isso pode desencadear crises e meltdowns ou shutdowns, que a gente já falou aqui, e às vezes os pais interpretam isso apenas como birra, e não é, né? Precisamos ficar atentos, tá bem? No próximo episódio vamos falar sobre altas habilidades. Finalmente você vai falar da sua outra neurodivergência. Então, gente, meu hiperfoco está apontado para o autismo, ainda vai ter muita coisa do autista, mas na próxima eu vou dar um descanso aí de falar do espectro, vou falar sobre altas habilidades e superdotação. Tá bem? Eu te espero como sempre. Se esse vídeo for importante para você, compartilhe com alguém que você ama. Eu te espero até o próximo programa. Tchau, gente!